Voltando, então nós vimos o quê? Ó? Nós partimos o quê? Nós partimos do círculo trigonométrico representando pelo barbante, tá? Nós partimos do barbante, no qual a finalidade do barbante? Que a gente aprenda os ângulos, os ângulos na circunferência. Uma vez o quê? Que a circunferência ela é representada por um círculo, tá? Então esse barbante corresponde ao círculo. Lá no seno, nós vimos que para aprender os ângulos no círculo trigonométrico, nós utilizamos 3 retas, tá? Para o seno. E que o ângulo no barbante ele iniciava no meio, só que no cosseno ocorre o contrário. No cosseno nós vamos fazer o quê? Continuamos com 3 retas, tá? Nessas 3 retas, nós vamos iniciar, o cosseno inicia pela reta de cima, pela primeira reta. Primeira, segunda e terceira reta. Então, ou seja, no cosseno, nós vamos ter a primeira reta, segunda reta e terceira reta. Nesse caso, o ângulo de 0 grau, ele vai estar localizado na primeira reta. Aí a gente desce o barbante. Ó. Cosseno de 0 corresponde a 360, ou não, o seno de 0 corresponde a mais 1. Descemos o barbante. O cosseno de 90 corresponde a 0. Desce o barbante até na terceira reta. Tal. O cosseno de 180 é menos 1. Sobe o barbante. O cosseno de 270 é 0. E o cosseno, sobe novamente o barbante lá para a primeira reta, o cosseno de 360 é mais 1. Então, ou seja, sempre quando a gente sempre quando a gente quiser lembrar dos ângulos, dos ângulos trigonométricos no círculo, detectando os cossenos, vocês utilizam as três retas. Lembrando que sempre inicia pela reta de cima, cosseno. Aí você memoriza, ó, cosseno é 0, cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180, ângulo de 180, né? Cosseno do ângulo de 180, cosseno do ângulo de 270 e cosseno do ângulo de 360. Então vamos lá, ó. Cosseno de 0, ângulo mais 1. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270, 0. Cosseno de 360, mais 1. Galera, esse quadradinho aqui que eu estou representando são esses ângulos aqui, tá? Então, tudinho aqui, ó. Tá bom? Bom, galera, então como vocês já estão na segunda série, eu vou só relembrar para vocês os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Isso aqui a gente estuda lá no 9º ano. A gente já começa a aprender lá no 9º ano. Então, a tabelinha de seno e cosseno e tangente, isso aqui já é velho para vocês, eu imagino. Então, vou estar só relembrando para vocês, tá? Ó, seno de 30, seno de 45, seno de 60, né? O seno de 30 é 1/2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é 1/2. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1, a tangente de 60 é raiz de 3 sobre 3. Eu sei que os professores de vocês de matemática já até explicaram aquela técnicazinha de fazer a tabela, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Agora divide tudinho por 2, né? Seno e cosseno. Aí vai 1 sobre meio é sem raiz, aí põe raiz, raiz e raiz, correto? Aí 1/2, e na tangente põe raiz de 3 sobre 3, e raiz de 3 sobre 3. Numa próxima aula, se vocês estiverem com dificuldade, eu posso estar relembrando por meio de uma paródia, uma musicazinha, tá? Mas eu sei que isso aqui vocês já conhecem.